Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos. Eu vou ler hoje no livro de Daniel, profeta Daniel. Daniel capítulo 6, no versículo 6 em diante. Onde leva ele, né? Daniel. É no Novo ou no Velho Testamento? Velho Testamento. É depois do quê, pá? É depois do Daniel quê? capítulo 6. Foi de Ezequiel. O 6 e o 7, mais ou menos. Daniel capítulo 6, versículos 6 e 7. Deixa esse criança aqui. Aqui. Então, estes príncipes e presidentes Daniel. foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Senhor Deus, nós vemos a tua palavra santa e pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite e fale conosco. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um dos teus filhos. Para a tua glória eu te peço, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos para a tua glória. Amém. Poderia sentar. Eu vou continuar a leitura até o 16, para deixar mais claro o assunto. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto, janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: No tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por o salvar.
Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, e que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Se vocês prestarem atenção no verso 16, no final do verso 16, Daniel não fez uma pergunta, ou melhor, o rei Dario não fez uma pergunta a Daniel. É um ponto final. Ele disse assim: e falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Uma afirmação. Agora, irmãos, aqui na terra, o tempo de paz, o tempo do privilégio, o tempo de viver uma vida sossegada, encerrou com a queda de Eva e Adão. A palavra Éden significa lugar de delícias. Aquela vida que Adão e Eva tinham antes de ser introduzido o pecado, não volta mais, a não ser quando for introduzido o milênio, daqui uns dias. Esse período da queda de Adão até nós e até a vinda do Senhor Jesus Cristo para os filhos de Deus é desse jeito aqui, ó. Às vezes a gente reclama das provas, das lutas, das dificuldades. Nós temos que muitas vezes separar o porquê das provas, o porquê das lutas. Muitas vezes não é prova, muitas vezes é correção. Muitas vezes nós reclamamos do Senhor: Senhor, que prova dura é essa? Que tempo duro é esse? Sabe como é que a maioria dos crentes tem buscado viver o Evangelho? A maioria dos crentes tem buscado viver o Evangelho, tem buscado um Evangelho de folga. Você sabe que a Bíblia dá direitos, né? Paulo disse: nem tudo me é lícito. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. A maioria dos crentes ficam reclamando com o Senhor porque eles não querem a vida que o Senhor estipulou para eles. Eles ficam pedindo para Deus: Senhor, mas a Bíblia diz para a gente ser correto com todo mundo, andar em dia com todo mundo, amar o próximo como a si mesmo. E não tem necessidade dessa batalha toda. Eu poderia estar trabalhando e os negócios prosperando e eu tendo dinheiro no banco e eu podia estar fazendo os cultos normalmente, né? Servindo a Deus normalmente, vivendo do jeito que o Evangelho ensina. O que as pessoas não percebem é que eles querem viver um Evangelho, os crentes estão querendo viver um Evangelho, ele ditando as regras. As pessoas querem viver uma vida boa e ainda assim ter os benefícios do céu, né? Os irmãos não esqueçam nunca que depois da queda de Adão, os filhos de Deus, se tornaram peregrinos.
da queda de Adão para cá, a descendência de Deus que veio para a terra, não nasceu mais no Éden do Senhor. Eles nasceram no Éden de Satanás. E no terreno do diabo, os filhos de Deus são peregrinos. Você pode pegar em toda a Bíblia que a linhagem de Deus, a partir dali, passou a ser peregrina. Passou a ser estranha, passou a ser perseguida, passou a ser minoria, sempre a minoria. Agora, quando chega na última era da igreja, na nossa era, os crentes estão ditando uma regra para Deus. Eu quero ser crente, mas eu quero ter carro igual os outros têm. Quero ter carro do ano, eu quero ter casa dos modelos atuais, eu quero ter roupa de grife. Mas por que o mundano ainda usa um argumento, né? O outro que nem serve a Deus, que vive no mundo de qualquer jeito tem, por que eu não posso ter? Mas nesse caso, o próprio crente não está observando que ele está buscando o mesmo mundo que o mundano busca. Ele está buscando a mesma riqueza que o mundano busca, a título de ter direito. Eu tenho direito, sou filho de Deus. Eu sou filho do dono do ouro e da prata, já ouvi muito isso. Você tem direitos. O que o sistema religioso tem incentivado as pessoas a fazer? Buscar o ouro e a prata. Essa pregação não é do Senhor. Porque há um choque de escrituras aí. O Senhor disse, se você tem com o que comer e com o que vestir, esteja contente com isso. Como em um lugar o Senhor diz para você estar satisfeito, porque isso não vai faltar na mesa dos filhos de Deus. Todo dia vai ter comida, você vai ter onde morar. Isso foi o Senhor que prometeu, não tem ninguém que faz cair. Você vai ter roupa para calçar. O Senhor disse na boca de Davi, eu fui um jovem, hoje eu sou um velho. Eu nunca vi um justo perecer, e nem a sua descendência mendigar o pão. Comer, beber, vestir e morar, ter os necessários, todas as coisas necessárias, isso aí é promessa do Senhor. Mas só que nós, muitas vezes, queremos todas essas bênçãos, o lugar de trabalhar, de ganhar o dinheiro, o lugar de congregar, de servir a Deus, a nossa casa para morar, as roupas, a comida, mas não queremos provas. Mas como é que você não quer provas se você está vivendo no reino de Satanás? Como é que eu não quero luta se eu estou vivendo no reino de Satanás? Para mim não ter luta, eu teria que ser desse reino, porque aí eu comungava com as coisas desse reino. Para mim não sofrer a pena, eu teria que ser desse reino. Alguém me lesionou, me lesou em alguma coisa, me tirou alguma coisa, eu vou lá e arranco dele, ou arranco de outro. Alguém me feriu, eu vou lá e firo ele também. Tentou me fazer mal, eu vou lá e dou um jeito nele também. As pessoas desse mundo se ajeitam. Por que que acontecem coisas nesse mundo? Porque são pessoas do mesmo reino, fazendo coisas más umas contra as outras. Deus muitas vezes nem interfere nas coisas que estão acontecendo no mundo, porque as pessoas entregaram seus corações. Véio. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, as pessoas se entregaram para o diabo. Satanás está usando um vaso para pegar e mandar outro vaso para o inferno, que já se entregou, já se vendeu há muito tempo. Se vendeu por causa de uma casa, se vendeu por causa de um carro, se vendeu por causa de status, ou disso, ou daquilo. Antigamente o povo falava assim, aquele lá fez um pacto com o diabo. Hoje todo mundo faz pacto com Satanás. Só mudou o jeito. E as pessoas não sabem o que é. Que eles fizeram um pacto com o diabo a troco de uma vida próspera, de dinheiro, de status. Se venderam aos costumes do mundo, que quem implantou foi o diabo, não foi Deus. E às vezes a gente pode apontar uma pessoa e falar que ela fez pacto com o diabo. Quem que não fez pacto com o diabo no mundo? Hoje, no mundo, 99% das pessoas têm pacto com Satanás a troco de dinheiro e de prosperidade. Feitiçaria hoje? Antigamente
Antigamente você fala, ah, aquela é feiticeira. Hoje, vai na banca de jornal ali, pra você ver se não tem livro de feitiçaria, de todo tipo que você pensar para segurar namorado, para segurar marido, para separar casal. Vende na banca de jornal. Ensinar a Bíblia na escola foi proibido. Ensinar a palavra de Deus na escola é proibido. Tanto que eles agora estão querendo tirar até as Bíblias da biblioteca. Não é para ter o livro Bíblia nas bibliotecas. Já pensou? Mas livro de bruxaria, de bruxa, de tudo quanto é coisa, até nos cadernos da escola. Vocês podem ver que uma bruxa faz parte dos desenhos do ensinamento das crianças. É normal você se identificar com a bruxa, com o Saci Pererê, com todos esses demônios que eles pintaram aí. É folclore, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. Aí, ó, não tem nada a ver, ó, como é que estão se comportando. As meninas que eram crianças e hoje são jovens, o que eles virou? O que virou essas moças? Sai na noite. Vi o que virou esses rapazes? Essa geração que a hora que crescer vai virar o quê? Um bando de desocupado à toa, vagabundo, que não trabalha, não gosta, não sabe fazer nada. É isso aí que virou. Então, gente, quando a gente vem para Cristo, quando você vem conhecer o reino de Deus, a Bíblia diz, nós passamos a ser peregrinos. Quem controla esse mundo hoje? O Senhor Jesus Cristo? O diabo. A Bíblia diz que é Satanás. Satanás é o cabeça dos governantes da terra. Se fosse o Senhor Jesus Cristo, estaria desse jeito? Não. Olha o Brasil, olha os Estados Unidos, olha todos os países que vocês quiserem. O Senhor Jesus não é egoísta, não é interesseiro, não é ladrão. Quem governa os governantes do mundo? Satanás, gente. Olha o que está acontecendo. Num lugar, a pessoa pagando 20, 30 mil reais num prato de comida num restaurante que vale 100 milhões à noite, e do outro lado, a pessoa contando as costelas, porque não comeu nada, já tem uma semana que não come nada. Vai falar que esse é o reino do Senhor Jesus Cristo? E as pessoas ainda ficam se acabando por esse reino, fazendo de tudo para viver nesse reino, se identificar, fazer parte desse reino. Pode ver que as pessoas todas querem isso. Vê que eles correm atrás de uma prosperidade, porque a influência do milionário é muito forte. Os pobres querem ser que nem eles. Só que eles não sabem o que é ser milionário nesse sistema maligno. O tanto de morte que tem para ele continuar sendo milionário, o tanto de gente passando fome, o tanto de gente morrendo. Olha os governantes desse país. Olha o tanto de gente morrendo em posto de saúde, em hospital, por causa da roubalheira. Egoístas, interesseiros, para manter posição e dinheiro, custa muito sangue. Você pode ver que o pobre aprendeu com o mau exemplo do rico. Levar vantagem. O pobre aprendeu o mau exemplo. Se ele puder levar vantagem em 50 contas, ele dá o balão no outro por causa de 50 contas. O Brasil, ele está sendo taxado como um dos países mais corruptos do mundo, né? Mas tem coisa que os outros países fazem que aqui no Brasil não tem. Então a frigideira não pode chamar a panela de suja. O mundo jaz no maligno. O Senhor falou, não falou o Brasil, não falou os Estados Unidos, não falou o mundo. Então, para nós vivermos aqui nessa terra, nesse governo de Satanás, você não quer sofrer? Não tenta se misturar com esse governo. Não tenta ser rico nesse governo. Não tenta ter prosperidade, não tenta ser milionário, nem rico, nem nada. Simplesmente fique do jeito que a Bíblia ensina. Descanse. Tendo com o que comer e com o que vestir, estejais contente com isso. Não tem como, gente. É uma coisa tão simples, tão natural. Não tem como um país inteiro ser rico. Não tem como a população do país inteiro ser milionária. Não existe. Nunca na história foi assim. Toda a vida houve pessoas ricas que davam emprego para os outros, mas pessoas justas, não ladrões.
O pobre tem que conformar. Por que os pobres estão sofrendo? Dá uma olhada no estilo de vida do pobre. Ele não pode ter carro e insiste em ter carro. A roupa, uma calça de 20 reais ele não quer. É 150 a 200 conto. Porque tem uma marca lá. Às vezes é até falsificada, é do Paraguai. Está entendendo? Ele não admite a vida que Deus deu para ele. E fica buscando uma vida que não é dele, fica sofrendo. E com isso gera egoísmo. Olha os moços de hoje em dia, eu fico observando. Ele começa a trabalhar, não traz um centavo para dentro de casa. Torra tudinho em roupa de grife e perfume caro e compra uma moto porque só vai ele e a namorada, ou se não compra uma Saveiro que só vai 2 também, para não levar mais ninguém. O egoísmo hoje impera. Esse é o reino de Satanás. E tem muita gente, muito crentes querendo ser igual a eles. Sujos, egoístas, mundanos, aproveitadores. Agora os filhos de Deus, o irmão Brana diz, se você está com uma vida muito boa nessa terra, o profeta diz, tem coisa errada. Porque os filhos de Deus estão vivendo num reino que não é dele. Perseguidos. Nessa passagem aqui de Daniel, nós vimos aqui que, depois, se vocês quiserem ler, vocês vão ver que Daniel foi levantado principal em cima dos principais. E os príncipes, presidentes, ficaram com inveja, porque havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. O Senhor abençoava Daniel e ele sobressaía sobre os outros. E os outros, por inveja, perseguia Daniel. Não fazia mal para ninguém. Vocês prestaram atenção aqui que quem estabeleceu a sentença de Daniel, ou a prova de Daniel, não foi Deus. Não foi Deus que estabeleceu a prova. Quem estabeleceu a punição ou a prova para Daniel foi Satanás. Ele escolheu uma maneira de que ele falou, não tem como livrar. Nós sabemos que ele vai cair. Ele não vai ouvir o edito do rei. Ele não adora outro Deus. Ele não se curva a outro Deus. Ele vai continuar orando ao seu Deus. Eles sabiam que ele era crente. E que ele não ia deixar de ser crente por causa de uma lei humana. Quando fizeram essa lei de não corrigir crianças, eu falei, eu quero ver eu não corrigir meus filhos. Quem mandou foi o Senhor. Não aparta a vara das crianças. Da turma dos meninos mais velhos, uma boa parte já morreu, uma boa parte é viciada em droga e outro está preso. Porque os pais se deixou levar por lei que não é do Senhor. Dê a César o que é de César, o Senhor Jesus disse, e a Deus o que é de Deus. Eles querem fazer lei atrapalhada, o problema deles, mas eu não vou cumprir. Lei errada não. Porque eu tenho que dar a Deus o que é de Deus. Ah, o homossexual está aí, todo mundo agora tem. Não, eu não tenho nada com isso. Eu tenho que ver com a palavra de Deus. Eles querem fazer lei? Pode fazer, cada um que se vive com a sua vida. Não tem nada com a vida de ninguém. Mas na minha casa, e os que estão na minha conta, na minha responsabilidade, não. Porque o Senhor disse, não se engane. Nem os avarentos, nem os roubadores, nem os mentirosos, nem os sodomitas, que são os homossexuais, herdarão o reino dos céus. Então, o que eu vou fazer com essa escritura? E ainda dizer que tudo bem, agora você tem obrigado, ele fala, você é obrigado, eles dizem, a aceitar. Eu não sou obrigado a nada que está fora do Evangelho. Eles vão para o inferno, é o que o Senhor disse. Todos que praticam o mal vão para o inferno. Então essas provas, gente, que Satanás é que põe, não é o Senhor. Deus permite. É diferente. Eles elaboraram uma prova e falaram, não tem como ele escapar da boca do leão, né? Leão de quase o tamanho de um cavalo. Ficava vários dias ali com fome. Ele falou, ele não escapa. É jogar na cova dos leões, ele não sai mais de lá. Acabou o nosso problema. O Filho de Deus é um problema, porque ele não fala nada, ele não mexe com a vida de ninguém. Mas a vida dele é problema para os outros. Só dele viver daquele jeito, ele já mexe com os outros. As pessoas se sentem mal, se sentem revoltadas, se sentem
rejeitada, se sente reprovada. Então, irmãos, quem fica lançando, a Bíblia diz que o adversário, que é Satanás, né? A palavra Satanás significa adversário, anda ao vosso derredor. É ele quem estipula o mal que ele quer fazer para os filhos de Deus. Quando ele apareceu na presença de Jó, Deus não falou para ele, você vai lá e põe lepra em Jó, tá? Ou antes ele disse, você vai lá e mata os filhos dele, acaba com os milhares de bois e jumentos e camelos, tudo, que Jó era milionário, Jó era muito rico. Tudo que ele tivesse, as fazendas dele, acaba com tudo. Não, Deus não estipulou a sentença. Deus só disse, pode mexer. Quando ele tinha acabado com tudo e Jó ficou pobre, não tinha mais nada, Deus perguntou, e agora? O que você me fala? Ele não tem nada, ele continua servindo, continua adorando, continua sacrificando, respeitando. Mas o nome de Satanás, né, que é acusador, prevalece ainda. Foi lá acusar de novo. Ah, o senhor sabe, né? Como diz o ditado, olho por olho, dente por dente, né? Morreu os filhos, os 10 filhos dele morreram, as filhas e os filhos, acabou a fazenda, acabou o gado, acabou tudo, ficou pobre. Mas o homem está sadio, está lá, ele pode trabalhar de novo, conquistar tudo de novo, pode ter outros filhos. Aí Deus falou, então eu sei o que você quer. Você pode ir lá, mexer com ele, mas não é para tirar a vida dele. Você pensa que Satanás alisou? Ele jogou a coisa mais ruim que existia para um homem na época. A lepra. Era símbolo de pecado. Dói demais. Coça demais. Você não tem lugar para você. Não tinha um lugar no corpo de Jó que não tinha uma lepra, não tinha uma ferida, uma chaga purgando. Tanto que a Bíblia diz que ele se vestiu de saco, sentou na cinza e rapava as feridas com um caco de telha. Satanás, gente, ele não, quando ele pede por um filho, ele não pede para poder dar um empurrãozinho, não. Ele pede para acabar com a vida dele. Então, não é Deus que quer essas provas duras, essas coisas duras que estão acontecendo. Muitas vezes, nós só ajudamos o diabo. Porque nós pecamos contra Deus, abrimos válvulas, porque Satanás, a tática dele, eu já expliquei para os irmãos. A tática do inimigo é fazer com que nós quebremos a palavra de Deus para que ele possa te pedir. Satanás não pode te matar, gente. Ele não pode lançar a tua alma no inferno. Quem pode fazer isso é Deus. Então a tática dele é fazer com que nós caiamos e abrimos portas para ele trabalhar. Aí, o mal é ele que escolhe. Não, agora esse aqui eu vou acabar com ele. Esse daqui eu vou tacar em cima dele, eu quero ver se ele consegue sair dessa. Vocês viram aqui quem que escolheu a sentença aqui? Não foi Daniel, não foi Deus, não foi nada. Foi Satanás no coração daqueles homens. Joga ele na cova dos leões. O irmão Brana diz, não tem na Bíblia isso relatado, mas o irmão Brana diz que depois que Daniel saiu da cova dos leões, nós lemos aqui, né? O rei Dario gostava muito de Daniel e respeitava até o Deus de Daniel. Tanto que ele não fez uma pergunta, ele fez uma afirmação. O teu Deus te livrará. Né? Daniel 6:16, ele disse assim: e falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ponto final. Amém? A prova nunca vai acabar, sabe? Nessa terra aqui, você tem e eu só tenho e você só tem, ou escolhe servir a Deus e ter o inimigo de Satanás como inimigo, ou escolhe viver no mundo e ter Satanás como aliado. Busca o seu reino, tenta crescer, prosperar nesse reino, mas nunca esqueçam que nós temos que passar. Não teve ninguém que ficou para semente, né? Todo mundo teve que passar.
E não se esqueçam de que nós não passamos, não deixamos de existir, nós continuamos vivendo. E de acordo com a Escritura, ou muito atormentados, hoje se nós temos uma dor de dente, já é insuportável. Se um dente fica doendo muito, olha aqui, ó, o fígado doendo. É incômodo, aquela dorzinha é suportável, dá para passar. Né? Mas essa única dorzinha simples aqui, que não é tão assim, mas você sente que dói, se fosse por 1000 anos, começa a incomodar, gente. Depois de 10 anos, depois de 100 anos, tem gente lá que já está há 6.000 anos ali. Desde Noé para cá, de Adão para cá, os que morreram sem Cristo, fora da linha da palavra. Então, nós temos que saber que nós não acabamos agora. Nós seguimos. E se o Senhor Jesus tardar mais 50 anos, são mais 50 anos no inferno antes de ser lançado no lago de fogo. Ou é mais 50 anos no paraíso descansando. Isso é a Bíblia, ninguém vai poder quebrar isso. Interpretem, mudem, façam o que quiserem, abram igrejas, mexam na palavra de Deus, mas isso daqui é isso daqui. O padre pode dizer que tira a alma do fulano do inferno e coloca no céu, mas não pode provar na Bíblia, você vai ter que confiar na igreja e no padre, que o que ele está falando ele tem poder para fazer. Deus não dá esse direito. Na Bíblia não existe isso. O homem nenhum tem poder de tirar a alma de ninguém. O próprio Senhor Jesus falou na parábola do rico e do Lázaro, né? Quando ele diz, pede para Lázaro molhar o dedo na água e colocar na ponta da minha língua, porque eu estou em grande tormento, grandemente atormentado. Abraão disse, ninguém pode passar daí para cá e nem daqui para lá. Não tem passagem. Você fica onde você vai, o outro fica onde ele vai, escolha de cada um. O período que Deus deu para a gente fazer essa decisão é desde quando nós passamos a entender o certo e o errado nessa terra, até o dia que nós encaramos a sepultura. Ali nós decidimos tudo. Então viver nessa terra aqui, muitas vezes nós queremos ditar para Deus que tipo de prova que queremos. Senhor, eu quero te servir, eu quero estar nos cultos, eu quero andar com a roupa igual o Senhor ensinou na Bíblia. E eu quero trabalhar, não quero ser pesado para o próximo, quero andar em dia com tudo. Mas eu fazendo tudo isso, para que prova? Eu já sirvo o Senhor, eu já uso roupa que o Senhor ensinou que é bom para o crente. Eu já tenho um comportamento que é bom para o crente. Eu trabalho o dia inteiro. Né? Para que essas provas, Senhor? Na verdade, a gente não quer as provas. E muitas vezes, nós reclamamos das provas. Mas não esqueçam, gente, vocês estão no reino de Satanás. Não se acomodem nesse reino. Ele não é bom. Não foi bom no começo, não foi bom no meio e não é bom agora no fim. Todos que optaram pelo reino do diabo estão no inferno. São Mateus capítulo 24. O Senhor Jesus diz que como foi nos dias de Noé, assim também será no tempo da vinda do Filho do Homem. Como é que foi nos dias de Noé? De Adão até Noé passou 2000 anos, igual agora. De Cristo até agora foi 2000 anos. Em 2000 anos de gente na terra, o homem se corrompeu. A Bíblia diz que o Senhor disse, não contenderá, Gênesis capítulo 6, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Por que o Senhor estava dizendo isso? Não contender o meu espírito para sempre com o homem. Porque o homem só andava fazendo coisa errada. Lá em Gênesis 6 está escrito que os pensamentos dos seus corações eram só má continuamente. Só pensava coisa ruim o tempo inteiro. Só fazia coisa ruim o tempo inteiro. Esse era o reino de Satanás. Aí o Senhor vem a um homem justo, Noé. Disse, Noé, constrói uma arca. Porque eu vou trazer um dilúvio de água sobre a terra. E toda a alma expirará. Todo o espírito de vida, tudo que tiver fôlego de vida expirará. Vocês querem saber onde foi parar aquelas almas? Eu sei. Aonde? No inferno. Livro de Judas. O apóstolo São Judas disse que o Senhor, quando ele expirou no Calvário,
Ele desceu, quando o Senhor morreu lá no Calvário, ele desceu até as profundezas do inferno e mostrou para aquelas almas que haviam morrido no dilúvio o que eles tinham rejeitado. Ele não foi lá salvar aquelas almas. Não tem esse jeito mais. Salvar a rejeição condena a pessoa. Então, eu só estou explicando isso para vocês saberem aonde foi parar a humanidade que rejeitou a mensagem de Deus do dia. Foi parar tudo no inferno. Ué, mas tudo, só salvou 8. A humanidade do dia foi parar no inferno. Milhares e milhares de pessoas. Foi o que São Judas disse. Então hoje não é diferente. Ou nós desprezamos o reino de Satanás e aceitamos as afrontas, porque quando você despreza o reino de Satanás, você arrumou um inimigo. Mas é muito melhor lutar ao lado do Senhor do que padecer na mão do diabo. Porque na mão do Senhor, gente, se eu pegar uma enfermidade, eu mando ela embora. Talvez a ciência não entenda isso, não creia nisso, mas eu posso mandar ela embora. O Senhor Jesus continua sendo Deus, Criador, e Ele me deu autoridade para isso. Os sinais que eu fiz, vocês os farão e farão mais que esses. Eu sei disso aqui em casa, como Deus tem operado. Mas na mão do diabo, você tem autoridade para mandar embora? Não tem. Só quem tem autoridade para mandar embora é o Senhor Jesus. Essa aqui na mensagem, aonde eu penso, Mombrana intitulou essa mensagem, onde penso que os pentecostais falharam. Não muito tempo atrás, no parágrafo 40, o profeta diz assim: não muito tempo atrás vocês devem se lembrar quando eles me deixaram ficar na fila de oração por muito tempo, e isto acabou comigo. Quer dizer assim, não é que ele ficou na fila de oração para receber oração. Ele ficou orando pelas pessoas muito tempo. Nacional, às vezes em algum culto, e ele disse: isso acabou comigo. Por volta de 8 meses, eles têm feito quase tudo por mim, e as visões você vê, e eles simplesmente me deixaram ficar por muito tempo. Nós explicaremos sobre isso mais tarde, ou quando estivermos falando sobre cura. Mas o ponto era, certo homem me encontrou e disse: pregador Brana? Eu disse: sim, Senhor. Disse: você manteve a sua religião durante o tempo em que você esteve doente? Alguém chegou para o Mombrana e disse: você continuou sendo crente? Ué, você prega a cura divina, ficou 8 meses aí orando por pessoas, ficou doente. Agora, você que prega a cura divina, as pessoas pulam por cima uma das outras só para relar na tua roupa e fica curado. A unção do Senhor de Deus estava no homem. Só de relar na roupa do irmão Brana, muita gente ficava curada. Você está doente? E você continuou sendo crente? Você não acha que Deus não era nem para deixar você ficar crente, ué? Doente, ué? Você, com um poder desse, com um ministério desse, Deus não era para deixar você ficar doente. Você vai continuar servindo um Deus desse, depois de você trabalhar desse tanto, se matar desse tanto. Você ainda continuou sendo crente? Disse: você manteve a sua religião durante o tempo em que esteve doente? Eu disse: não. Ela me manteve. A ideia não é se eu aguentei firme, mas a ideia é se ele segurou firme ou não. Mombrana diz: eu não mantive a minha religião me manteve. O meu Deus me manteve. Porque quando eu não pude mais, aí ele veio e fez o que ele prometeu que ia fazer. Ele não pode quebrar sua palavra. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, né? Então servir a Deus é luta, é muita luta. Nós estamos no reino do diabo, gente. É para todo lado é luta. Mas só que tem uma coisa.
É Deus. Tem problema para Deus? Hã? Se você está do lado do mais poderoso, tem problema para Deus? Tem dificuldade? Moisés conhecia o caminho, gente. Moisés tinha saído do Egito com 40 anos de idade, foi para a terra de Midian, ele conhecia toda aquela região. Quando ele volta com 80 anos, que ele tira o povo de Israel do Egito, ele conhecia aquelas cordilheiras, ele sabia que por ali ele ia dar de frente com o mar. Ele podia ter rodeado, ele conhecia tudo aquilo ali. Mas o Senhor dirigiu ele ali. Os outros não sabiam de nada, ninguém tinha passado ali ainda. Aquelas mais de 2 milhões de pessoas não sabiam, mas ele sabia. Ele estava obedecendo a ordem. Ele pode até ter questionado, Senhor, mas esse caminho aqui vai dar bem na praia do mar. E lá não tem saída. E lá não tem jeito de correr, porque é montanha dos dois lados. Mas o Senhor mandou ir ali. Aonde você pensa que é a tua derrota, é o teu livramento. Aonde foi que o exército de Faraó caiu? Se ele dá a volta, um exemplo aqui. Senta e fica quieto, Vitória. Vamos supor que Moisés resolvesse fazer por conta própria, né? Não, eu sei o caminho, eu vou dar a volta. O exército de Faraó ia ficar perseguindo ele anos e anos, mesmo que a coluna de fogo que nem aconteceu. Quando o exército de Faraó estava chegando no povo israelita, o Senhor abriu uma coluna, sabe o que é uma coluna redonda? Que nem se fosse uma coluna de prédio, mas enorme, que tampava a estrada inteira. Desceu aquela coluna de fogo no meio da estrada e não tinha como a carruagem dos egípcios passar, porque era montanha dos dois lados. Então a coluna de fogo fez separação entre Israel e os egípcios. Se Moisés pega outro caminho, Deus ia ter que ficar cercando os egípcios de Israel por quantos anos? Por quanto tempo? Então Deus já queria eliminar o problema logo. Eu vou mostrar o meu poder através desse faraó incrédulo. Falou para Moisés, toma o caminho da cordilheira que dá bem na praia do Mar Vermelho. Moisés pode ter questionado, Senhor, mas lá não tem passagem. Não tem como eu atravessar. Irmão Branham diz na mensagem Porque Clamas Fala, ele disse, Moisés não precisava nem ter perguntado. Ele parou na beira da praia e começou a reclamar, Senhor, o que eu faço agora? O exército vem vindo atrás, o mar está na frente e o povo está tudo gritando desesperado. O profeta disse que Deus falou para Moisés, por que clamas? Fala, manda que o povo marche. Ele estava ordenado, gente. Quando você serve a Deus, as pessoas, os crentes, têm que saber que eles estão ordenados. Existe um exército celestial atrás disso. Não importa a maneira, ele passava aquele mar de qualquer jeito, ou flutuando, ou andando em cima d'água que nem o Senhor Jesus andou, ele passava, era um homem ordenado. O sobrenatural age nos filhos de Deus, não nos filhos do mundo. Aqui nessa mensagem, nessa mesma mensagem aqui, onde penso que os pentecostais falharam, o irmão Branham diz aqui, ó, só para me encerrar, ele leu aos Efésios, agora uma bonita leitura, agora eu não posso, é somente com a graça de Deus, do Espírito Santo, para fazer você entender. E eu quero, o que eu vejo aqui, e aplicar isso à igreja. Mas, se você notar no primeiro verso aqui, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos, não para o mundo do lado de fora. Este livro é enviado para os santos. Se você vai servir a Deus, você deve observar a Deus em sua palavra. Quais as promessas de Deus para a tua vida? É só examinar. Tudo que está prometido é seu e é meu. Acabou, gente. Para servir a Deus, Deus não agrada de incrédulo, Deus agrada de crente. Para servir a Deus tem que ser crente. Confiar que Deus tem poder e Ele vai entrar com o seu poder para fazer o que tiver necessidade. Isso é vida de crente. Se for para mim ser como os mundanos, fazer e acontecer, então eu não preciso ser crente.
Moisés tentou tirar o povo de Israel do Egito com 40 anos de idade. Matou o egípcio e enterrou na areia. E depois teve que sair correndo. Tentar a nossa maneira, tentar fazer uma obra para Deus do nosso jeito, nunca funcionou. Nem dentro da Bíblia e não vai funcionar até hoje. Então não adianta tentar aliviar a tua prova e a minha prova. Não foi Deus que estabeleceu a prova. Foi Satanás que estabeleceu. Só nós temos que tomar cuidado para não estar abrindo portas e portas para o inimigo poder trabalhar. Muitas vezes aí nós ficamos reclamando com o Senhor. Por que estamos sofrendo tanto? Estou falando de mim mesmo. Por que tanta prova? Por que tanta luta? Porque eu fiz muita coisa errada. Eu saí fora das ordenanças do propósito de Deus. Em vez de eu estar buscando um rei do céu, eu estou preocupado com o enriquecimento natural. E o Senhor diz para não fazer isso. E assim tem muito crente enroscado com o mundo. O irmão Brana disse, se você tem que plantar batata, na mensagem não te estribe no teu próprio entendimento. Se você está plantando batatas, continue plantando batatas. Mas cuidado para não enrolar nas mãos. Nós precisamos comer, sim, nós temos que trabalhar, precisa comer, pagar aluguel, comprar roupa, todas essas coisas, água, luz. Isso o Senhor vai dar de todas as maneiras. Mas só que nós queremos mais, né? Quer um carro igual do vizinho, quer uma casa igual do vizinho, um carro novo, um sítio, uma fazenda, e assim vai. É sofrimento. Contenta-se com o que Deus deu. Se Deus for te dar uma fazenda, ela vai vir na tua mão, você não precisa esforçar. Ele vai alinhar para que aquilo dê certo. Mas se nós fomos feitos, se Deus nos colocou para ser, nos deu essa vida, nós devemos agradecer a Deus e viver a vida que Ele nos deu. O povo aí fora está sofrendo porque eles querem a vida dos outros. Invejosos, ficam olhando a vida do outro. Estão se lascando. O Senhor não dirigiu ele para isso, o Senhor não predestinou eles para isso. É onde que há muito sofrimento. Amém? Então, em vez de reclamar, vamos dar graças, né? Em tudo a Bíblia diz, dai graça em tudo, agradece. Agradece pelo dia, agradece pela comida, agradece pela noite de descanso, agradece pelos livramentos que nem sabemos que houve, os acidentes. Esses dias para trás mesmo, nós fomos no Monte Jerônimo, os meninos ficou brincando em cima de uma toceira de citronela que tinha uma toca de cobra lá. E o Senhor ainda pôs no meu coração, tem cobra por ali. Eu falei para o Pedro, Pedro, sai daí que pode ter cobra aí. Brincaram. Aí depois a irmã mata uma jararaca que picou o frango, daí andou um pouquinho e já começou a sair sangue pro olho, pro nariz, para todo lado. Uma bitela de uma jararaca. E os meninos rodeando tudo aquilo lá, brincando no meio daquele mato. O Senhor continua fazendo o serviço dele. E o Senhor ordenou anjos. O profeta diz que somente os filhos de Deus têm anjo da guarda. Existe anjo de guarda? Existe, é bíblico. Só que só para os filhos de Deus. Os outros não. Então muitas vezes nós não sabemos que fomos livres de coisas. E o profeta diz, falta de agradecimento é pobreza. Gente pobre é que não agradece a Deus. Não para orar e agradecer, só sabe pedir. Mas vamos ser mais gratos, né? E não ficar reclamando das lutas, das provas. Se nós agirmos como Daniel, crente Daniel, manteve a posição, manteve a fé, não quis fazer manobra nenhuma para se livrar da sentença, porque foi uma armação, ele confiava em Deus, e o próprio rei que gostava dele também confiava no Deus dele, né? E nós temos o testemunho depois de que aconteceu. Daniel passou uma noite dormindo com os leões e saiu de dentro da cova dos leões. Mas o profeta diz numa mensagem que quando os acusadores de Daniel foram jogados, porque aí o rei Dario entendeu que era uma armação, quando eles foram jogados na cova, Lombrana disse que eles nem tocaram o chão. Os leões eram tão ferozes que
quando eles estavam no ar ainda, os leões espedaçaram eles com as garras deles. Então vamos confiar em Deus, né? Amém? Vamos fazer uma oração e eu vou ler aqui para a ceia, rapidinho. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, muito obrigado por tua palavra. Ensina-nos a aceitar, Senhor, a nossa vida que o Senhor nos deu, o propósito que o Senhor colocou a cada um aqui na terra. Nos livra de todo mal, eu te peço. Abençoa cada um dos teus filhos, Senhor, e nos enche com o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu te peço e agradeço por tudo, meu Deus, para a tua glória. Amém.